Curai os enfermos e expulsai os demônios, capítulo 37. 3 perguntas sobre o espinho na carne de Paulo. E logo aqui no começo, ele traz aquele texto que Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, e ele orou ao Senhor pedindo 3 vezes para que ele removesse esse espinho, mas o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo do 7 ao 9. E muitas vezes as pessoas falam: oxe, mas o que era esse espinho na carne de Paulo? Não era enfermidade? Então vamos lá ver. Primeiro, o que era o espinho de Paulo? A expressão espinho na carne é uma ilustração. Paulo declara com a mesma clareza o que era seu espinho. Ele diz que era um mensageiro de Satanás. Em um outro momento também, em Números 33, 55 e em Josué 23, 13, essa expressão, espinho nos olhos, também se repete. Na verdade, é como se a gente falasse no nosso dia a dia, tipo, então, fulano é um calo no meu pé. Alguém que machuca você, que lhe traz ranço e por aí vai. Isso que era a expressão, um espinho na carne. Se fosse hoje, Paulo falar: eita, o Senhor colocou um calo no meu pé, entendeu? Digamos assim, o Senhor colocou. Segundo, para que foi enviado o espinho na carne de Paulo? Ele mesmo lá já diz: para me esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada. A palavra bofetada, em 1 Coríntios 4,11, é traduzida na Bíblia da língua espanhola como me golpearam com muitas bofetadas. E o que seria isso? Porque o mensageiro de Satanás eram as pessoas que perseguiam Paulo. Segundo, e foi enviado para quê? Para esbofeteá-lo. E a gente vê durante todo o ministério de Paulo como essas coisas aconteceram. 1. Os judeus, logo após sua conversão, tomaram conselho entre si para matá-lo, Atos 9, 23. 2. Impedido de ajuntar-se aos discípulos, Atos 9, 26 a 29. 3. Sofreu oposição de Satanás, Atos 13, 6 a 12. 4. Resistido pelos judeus amotinados, Atos 13, 44 a 49. 5. Expulso de Antioquia da Psídia, Atos 13. 6. Atacado pela multidão e expulso de Irno, Atos 14. 7. Fugiu para Listra e Derbe, e onde foi apedrejado e deixado como morto, Atos 14. 8. Tinha de disputar continuamente com irmãos falsos, Atos 19. Açoitado e lançado na prisão em Filipe, Atos 16. Atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica, Atos 17. Atacado pelas multidões e expulso de Bereia, Atos 17. Atacado pela multidão em Corinto, Atos 18. Atacado pela multidão em Éfeso, Atos 19. Conspiração dos judeus para matá-lo, Atos 20. Preso pelos judeus, atacados pelas multidões, julgado 5 vezes e muitos outros padecimentos. E por aí vai, a lista é interminável. Aí ele fala aqui que em 2 Coríntios 11, 24 e 27, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos de um deserto, em perigos de um mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Pesado. Somos injuriados, somos perseguidos, somos blasfemados, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então, isso que era o espinho na carne de Paulo, era esse mensageiro de Satanás, que veio, esse era o objetivo do mensageiro de Satanás, que era humilhar a vida de Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7 e 9 fala: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. Paulo não disse que orou 3 vezes para ser curado. E Deus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus não disse: não, Paulo, eu quero que você fique enfermo. Terceiro,
Por que o espinho foi enviado a Paulo? Resposta: para que ele não se exaltasse pelas excelências da revelação. Se as bofetadas de Paulo fossem enfermidades, e se você estiver sofrendo enfermidade como dizem que Paulo sofreu, você deveria gloriar-se em sua enfermidade em vez de tentar ficar livre dela. Se alguém se gloria de seu espinho, não deveria ir ao melhor cirurgião para removê-lo? Enfermidades. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, 2 Coríntios 12:9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, 2 Coríntios 12:10. Estando em fraqueza da carne, Gálatas 4:13. Eu estive convosco em fraqueza, 1 Coríntios 2:3. A presença do corpo é fraca, 2 Coríntios 10:10. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12:9. A palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8:26, quando diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Troque a palavra fraqueza por enfermidade. Não tem lógica, não faz sentido. Quando Paulo fala de sua fraqueza diante da igreja, ele exprime sua insignificância em seu próprio poder, da sua necessidade de ajuda. Confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus. A letra grande de Paulo. Gálatas 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. A palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra grega usada em 2 Coríntios 3:6, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso certamente não se refere a uma letra do alfabeto. A palavra grande, quando Paulo falou ali, escreveu com letras grandes, não eram letras garrafais, letras maiúsculas, mas era em quantidade, a quantidade de coisas que ele tinha falado para aquela igreja, toda aquela demonstração. A carta de Paulo era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Porque algumas pessoas usam esse texto também para falar que Paulo tinha um problema de visão. Por isso que ele escrevia com letra grande para entender. Eles teriam dados os próprios olhos, Gálatas 4:15, porque vos dou testemunho de que, se fora possível, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Na verdade, isso aqui, minha gente, também é uma expressão. Muitas pessoas também querem falar que tá vendo que Paulo tinha um problema, que o espinho da carne de Paulo era um problema na visão, porque aí ele escreveu com letras grandes e ainda falou que a igreja amava tanto ele que, se fosse necessário, a igreja daria os olhos para eles. Na verdade, essa era uma expressão de como a igreja faria um sacrifício para Paulo se fosse preciso. Assim como hoje na nossa cultura a gente fala, não, fulano vai dar um rim para o outro. Por você eu daria o meu rim, eu daria uma parte do meu corpo, daria um órgão meu. Isso é apenas uma expressão da dedicação e amor e devoção que uma pessoa tem para a outra. Não era literalmente, entendeu? Pronto, e esses são alguns fatos que nós temos sobre a vida sobre o espinho na carne de Paulo. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra.